Junho, ao redor do mundo, em diversos países, principalmente os países ocidentais, é comemorado o mês do orgulho LGBTQ+. E olha, para que a gente celebrasse o orgulho de quem somos, é preciso lembrar que essa conquista, ela aconteceu de uma forma não tão pacífica. Foi muita luta, foi muito derramamento de lágrima e sangue. Muita gente morreu para que a gente pudesse usufruir dos direitos que a gente usufrui hoje em dia. Amiga, tô amando essa parada gay. Tudo! Mas me conta, quando é que eu vou fazer uma parada hétero? Porque assim, parece que a gente é obrigado a ser gay. Porque se a gente for hétero, a gente não presta. Eu tô amando a festa, mas assim, eu quero uma parada hétero, eu me sinto oprimida. Pode entrar, eu acabei de chegar, meu nome é Friday e esse é o Delta Drag e voltamos à nossa programação normal. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria convidar você, que não é inscrito, a se inscrever no canal e, claro, convidar uma pessoa próxima a você para se inscrever no canal. A gente tá próximo de 2.000 inscritos e se você acha que o que eu falo aqui é importante, divulga, convida pessoas para conhecer, porque é importante que a mensagem que a gente tanto discute aqui alcance o maior número de pessoas, tá bom? Conto com você! Bem, como você já deve ter percebido, o vídeo de hoje é sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQ+. Antes de falar da origem dessa data, é importante contextualizar vocês historicamente. Os anos de 1960 é um dos anos mais importantes da nossa história moderna, porque ele é um marco na conquista de direitos humanos de inúmeras classes sociais, dentre elas a população negra, mulheres e a população LGBTQ+. 28 de junho é um dia escolhido em diversos países do mundo, inclusive aqui no Brasil, para se comemorar o orgulho LGBTQ+. Ao redor do mundo, nessa data e durante o mês de junho, nessa mesma época, inúmeras paradas de orgulho LGBTQ+ acontecem. Porém, mesmo sendo uma data em que a gente celebra o orgulho de quem somos, a origem dessa data vem de um acontecimento violento que aconteceu há 51 anos atrás nos Estados Unidos. Naquela época, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, as discriminações, violências e perseguições para com pessoas devido à sua identidade de gênero ou orientação sexual era algo legitimado por lei. E não, a gente não tinha todo esse aporte de leis que nos acoberta como a gente tem hoje em dia. Era legitimado cometer qualquer tipo de violência para com a população LGBTQ+. Para vocês terem noção, nessa época existiam leis que proibiam pessoas de estarem na rua com mais de 2 peças que não tivessem de acordo com seu sexo biológico. Nesse dia, 28 de junho de 1969, cansados das abordagens arbitrárias e violentas da polícia, um grupo de pessoas LGBTQ+, resolveu partir pra cima. Eles disseram assim, que é isso? Chega! Vamos nos unir, vamos acabar com tudo, vamos quebrar tudo. E só pra lembrar, esse bar ele já havia sido fechado inúmeras outras vezes. Só que nesse dia, as gatas olharam uma para as outras e disseram assim, não, peraí, aí é demais. E esse movimento, ele durou 2 noites e foi marcado por muita repressão e violência. Minha gente, foi confusão, dedo no c... gritaria, tiro, porrada e bomba, você não tem noção. E dentre as lideranças de toda essa revolta, a gente vai ter a Sylvia Rivera e a Marsha P. Johnson. Como esse movimento não acabou no dia 28, se estendeu por mais alguns dias, ao decorrer dos dias, mais pessoas começaram a somar no movimento. Desde feministas, as pessoas do movimento negro, que também estavam reivindicando seus direitos na mesma época. O resultado disso é que no dia 1º de julho de 1969, a gente vai ter a primeira parada LGBTQ+, lá em Stonewall. Ai, eu vim pra essa festa em respeito ao meu cabeleireiro, sabe? Eu amo muito ele. Mas assim, não dá pra negar que é muito vitimismo. Ai, que comunidade chata. Esse tal do GLS, meu Deus do céu. Não pode olhar pra eles estranho, não pode nada. De tudo é homofobia. Ai, eu não aguento mais. Ai. Claro, é importante lembrar o seguinte, pós-Stonewall não significa que a LGBTfobia acabou nos Estados Unidos e no mundo todo. Era só o começo de um movimento de reivindicação por direitos de uma comunidade que historicamente foi marginalizada.
Voltando para o Brasil, que o meu foco é o Brasil hoje nesse vídeo, é importante contextualizar Stonewall, claro. Mas é interessante lembrar que, na mesma época aqui no Brasil, a gente estava no início da ditadura militar, que deu início em 1964. E com o início da ditadura militar, cresce um movimento de perseguição a todas aquelas pessoas que colocavam em questão a moral e os bons costumes ditados pela época. E com isso, dá início a uma intensificação a perseguição e violências para com homossexuais, pessoas trans e prostitutas aqui no Brasil. De acordo com registros de alguns historiadores e documentos da época, essas pessoas eram vistas e tratadas como criminosas por atacarem o pudor, a moral e os bons costumes, e principalmente pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade e vadiagem. Gente, eu nunca tinha estudado esse termo na minha vida. Naquela época, em grandes centros urbanos aqui do Brasil, inúmeras foram as operações policiais que aconteceram no sentido de fazer uma limpeza nas ruas para que essas pessoas elas não ficassem lá. E dentre essas operações, a gente tem uma das mais famosas, que é a Operação Tarântula. E vale reforçar que, em meio a essas operações policiais, muita gente foi assassinada. Muita gente LGBTQ+, foi assassinada. Pessoas que, inclusive, famílias até hoje não sabem se realmente estão vivas ou estão mortas. 13 de junho de 1980, a gente vai ter o registro da primeira marcha LGBTQ+, aqui no Brasil, e ela aconteceu em São Paulo. Essa marcha do movimento LGBTQ+, ela aconteceu em associação com diversos outros movimentos da época. Dentre eles, a gente vai ter o movimento estudantil, o movimento de mulheres feministas e o movimento de pessoas negras. E claro, nesse contexto, cada vez mais a população estava insatisfeita com o regime da ditadura militar, que viria a cair anos seguintes. E sem sombra de dúvidas, essa passeata ela é um marco na história do movimento LGBTQ+, aqui no Brasil. Pois pelos relatos que são colocados pelos participantes, foi algo muito revolucionário para a época. Eu vou ser sincera, eu tava falando com o Carlos, assim, tudo bem ser gay, mas eu acho que não precisa, sabe? Ficar na rua se beijando. Tudo bem aqui, né, que todo mundo é gay, todo mundo aqui é um sapatão. Inclusive um sapatão tava pegando na minha bunda no banheiro, mas enfim, né? Até que eu gostei, mas ó, não acho que precisa dessa exposição toda, sabe? Eu amo o povo do Vale, mas vamos ser um pouco reservados, né? E há 23 anos atrás, no dia 28 de junho de 97, a gente vai ter a primeira parada do orgulho LGBTQ+, no formato que a gente conhece hoje em dia. E o título da parada era Somos Muitos, Estamos em Várias Profissões. E reuniu cerca de 2.000 pessoas. E acreditem, mesmo sendo um fato recente, mas ainda enfrentou, sim, uma repressão por parte da polícia. Inclusive, eu sugiro vocês pesquisarem sobre a história dessa parada, em que a gente vai ter a Cacá de Poli, que parou a Avenida Paulista fingindo um desmaio para que o trio pudesse sair. É uma história que vale muito a pena, crianças. Estudem a história do movimento LGBTQ do Brasil, porque tudo bem, a gente tem Stonewall, mas ó, aqui também teve muita luta que vale a pena conhecer. E só para efeito de comparação, para vocês terem noção de como a parada LGBTQ+, ganhou uma proporção mundial, que é a maior parada LGBTQ+, do mundo. Em 2019, a gente teve a reunião de 3 milhões de pessoas. Então vejam como, querendo ou não, um curto espaço de tempo, esse evento cresceu bastante. E assim, para além dos movimentos na rua, para além da festa que a gente ama celebrar, a gente tá sentindo muita falta esse ano, é preciso reforçar que cada vez mais, enquanto pares, a gente precisa se ajudar, a gente precisa se apoiar. A gente vai ter que, em comum, tanto em Stonewall quanto aqui no Brasil, a dianteira dos movimentos LGBTQ+, sempre estiveram mulheres trans e mulheres lésbicas. E dentro da comunidade, a gente sabe que essa população é a mais invisibilizada. Então, enquanto comunidade, essa data ela deve servir para que a gente reflita como é que a gente está tratando nossos pares. Será que a gente está acolhendo todo mundo? Será que a gente ainda está de mãos dadas?
E assim, a gente tem que lembrar aqui que toda essa abertura em relação à representatividade que a mídia traz é recente. Porque eu não sou uma pessoa tão velha, mas a forma que eu cresci vendo pessoas LGBTQ+ na TV era uma forma estereotipada, era uma forma caricata, que condicionava e limitava a visão e perspectiva do que ser LGBTQ+ representa na sociedade. E a representatividade é algo que, por mais que pareça clichê, mas ela é importante, e não só para a comunidade LGBT, mas para as pessoas negras, para as pessoas com deficiência, para mulheres. É preciso que a gente esteja em evidência no sentido de estamos em todo canto, então não faz sentido a gente perpetuar determinados tipos de estereótipos e até mesmo invisibilizar nossas figuras, porque acreditem, sempre existiram pessoas LGBTQ+, e sempre vão existir. Felizmente, hoje em dia a gente tem uma maior diversidade na TV, na música, na literatura, nas artes de um modo geral. No nosso último infeliz pleito eleitoral, a gente teve um número feliz. 53 candidaturas de pessoas trans, um número bem maior comparado com o ano 2014. Nesse mesmo pleito eleitoral, a gente vai ter a eleição de um senador gay e 2 deputadas trans. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as pessoas trans elas poderiam fazer a modificação dos seus nomes em qualquer cartório do Brasil, para que assim todos os seus documentos dialoguem com as suas identidades de gênero. E ano passado, em 2019, o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão histórica, reconhece a LGBTfobia como crime. E essa proposta, ela é somada ao crime de racismo, que agora passa a incluir orientação sexual e identidade de gênero nas características que não podem mais ser alvo de discriminação. E nesse ano 2020, a gente vem conquistando o direito de doar sangue, que por mais que tenham permitido e depois voltado atrás, o Ceará, por enquanto, é o único estado em que LGBTQ+ podem doar sangue sim. E claro, a gente tem a drag queen mais seguida do mundo aqui no nosso Brasil. Sem falar que, no top 10 de drag queens do mundo mais ouvidas, 6 são aqui do Brasil, tá? Tá bom pra você? Olha, aqui entre nós, Fátima, a gente sabe que todo mundo fala que ama os gays, mas se fosse na tua família, duvido que tu aceitava um gente. Quem quer um sapatão na família? Quem quer uma bicha? Ninguém quer, é hipocrisia. Aí chega essa semana, né? Todo mundo agora gosta dos gays, mas depois pode tá fazendo tudo errado, gente. As pessoas fingem que gostam. Ai, que saco. Eu sei que o título do vídeo é Orgulhe-se, mas eu sei que muitas pessoas nesse momento de quarentena estão frente a frente com seus agressores. E infelizmente essas pessoas são pessoas da sua família. Eu queria lembrar você que a sua vida importa, que você é amado e que família é quem a gente escolhe para ser nossa família. Então aguenta firme, porque toda essa resistência vai valer a pena. Sem falar que vai ser inspiração para que muitas pessoas olhem para você como uma referência, como alguém para se alinhar, como alguém para admirar. Família que nos ama, família que nos acolhe, independente de julgamento, sem tentar corrigir a gente. E eu tenho certeza que você tem uma família imensa que vai lhe acolher ou que já lhe acolheu. Talvez só você ainda não percebeu. E que a gente consiga encontrar força para transformar toda essa maldição que as pessoas jogam na gente em dádiva e luz. Até a nossa próxima aula aqui no Delta Drag.